bem. Olá pessoal, eu me chamo Tainá. E eu me chamo Tamires. Vocês gostam de viajar no mundo mágico da literatura e embarcar nas historinhas? É impossível não gostar de literatura. Então hoje viemos com os nossos amiguinhos contar e cantar junto com vocês. Vem com a gente! Agora vamos conhecer a história do Ângelo. Ele é um menino que gosta muito de pensar nas coisas da vida. E um dia, depois de observar toda a sua família, ele falou: Mãe, o meu cabelo não voa. O da minha avó Marli voa. O seu voa. O do Camilo voa um pouco. E o do meu pai não. Sabe por quê? Meu pai passou cola no meu cabelo e no dele. A mãe do Ângelo, sem entender nada daquela história de cabelo que voava e que não voava, olhou para ele e disse: Não é voa que se fala, é voa. Antes de responder, a mãe mostrou um retrato. Meu filho, você está vendo essa foto? É da sua bisavó, a avó do seu pai, que já morreu. Você é muito parecido com ela. É por isso que você é bem moreno. Então, o Ângelo resolveu fazer outra pergunta. Mãe, a minha bisavó é bisavó do Camilo também? Claro, se ela é vó do seu pai, tem que ser bisavó de vocês dois. Aí o Ângelo, com a cara de que não estava entendendo nadinha, fez outra pergunta. Então, por que a pele do Camilo também não é igualzinha à dela? Porque a pele dele é branca e a minha não é. Nessa hora, a mãe do Ângelo percebeu que precisava explicar melhor aquela história. Para você entender tudo direitinho, vou contar a história da nossa família. Há muito tempo atrás, num lugar não muito distante daqui, o pai do Ângelo conheceu a mãe do pai do Ângelo, mas naquele tempo eles ainda não eram pai e nem mãe de ninguém. Era apenas uma moça e um rapaz muito apaixonados. Dizem que o pai do seu pai se apaixonou pela cor da pele da mãe do seu pai, que era negra como a noite. Dizem ainda que ele se apaixonou pelos olhos dela, que eram bem pretinhos, como duas jabuticabas. E como estavam muito apaixonados, combinaram tudo e decidiram se casar. A mãe do seu pai se encantou pelos olhos do seu pai, que eram azuis como o céu, e também pela cor da sua pele, que era branca como um copo de leite. Eles ficaram tão apaixonados, mas tão apaixonados um pelo outro, que resolveram se casar só para poder ficarem se olhando o tempo todo e só se ver todas as horas que eles desejassem. Eles ficaram tão juntinhos, mas às vezes eles ficavam tão juntos que não dava nem para saber quem era quem, nem mesmo a cor que os olhos deles tinham. Nessas horas, eles fechavam os olhos para poder sonhar e quase todas as vezes eles ficavam juntando seus pedacinhos e então os pedacinhos foram se misturando e deu origem a um monte de menininhos. Um deles é o pai de seu pai, o vô Agostinho. O vô Agostinho foi crescendo e um dia ele conheceu a avó Marli. Mas naquele tempo eles ainda não eram avós de ninguém, eram apenas um casal apaixonados. O vô Agostinho diz que se apaixonou pelas tranças da avó Marli, que eram bem compridas, e ele adorava ficar tocando o cabelo dela. Então, a avó Marli se apaixonou pelos cabelos do vô Agostinho, que eram assim como os seus, todo enroladinho, parecia o pelo dos carneiros que havia na fazenda do avô dela. Eles ficaram tão apaixonados que também resolveram ficar bem juntinhos,
juntinhos para sempre, pois o vô Agostinho só queria saber de ficar fazendo carinho nas tranças da avó Marli, e a avó Marli só queria ficar enrolando o dedo nos cachinhos do vô Agostinho. Então, de mexe em mecha, de mexe de cabelo para cá, de enrolar o cabelo para lá, a avó Marli e o vô Agostinho tiveram 4 menininhos, e o seu pai é um deles, e os seus tios. Mas naquele tempo, eles ainda não eram pais e nem tios de ninguém. Aí o tempo foi passando, e os meninos foram crescendo, e os 4 ficaram bem bonitos. Um dia, o mais velho conheceu uma moça, e ele se apaixonou por ela. Essa moça era a filha da avó Célia, com o vô Edson. Ah, essa moça era eu, filho. O vô Edson, que já morreu, era um cearense de olhos verdes. A avó Célia contou que o vô Edson se apaixonou pelo rosto dela, que ele achava mais bonito do que mesmo a lua. E ela se apaixonou pelos olhos dele, que eram verdes como as ondas do mar. A avó Célia e o vô Edson, de tanto se olharem, de tanto ficarem olhando nos olhos um do outro, acabaram resolvendo se casar. Mas eles se olharam tanto, mas tanto, que de pedacinho em pedacinho foram se misturando. E foi aí que eu nasci. Dizem que o rapaz, o mais velho daqueles 4 filhos do vô Agostinho, que no caso é o seu pai, se apaixonou pelos caracóis do cabelo da filha da avó Célia, que no caso sou eu, né, filho, sua mãe. E eu me apaixonei pelo sorriso do seu pai, que iluminava o seu rosto inteirinho. Assim como os outros, nós também decidimos morar na mesma casa, só para poder se olhar o tempo todo. Mas acontece que nós não fomos morar sozinhos. E antes de eu ser a mãe do Camilo, já havia o João, que era o outro filho do seu pai naquele tempo. Na verdade, ele era um cachorro. Então, o seu pai e eu fomos morar na mesma casa. E sim, e era assim, entre a gente havia muito sorriso. Era um tal de sorriso pra cá e de caracóis pra lá. E então nós resolvemos ter mais 2 filhos. No caso, o Camilo e você. Então o tempo foi passando e hoje a nossa família ficou assim, desse jeito. Bem depois que a mãe do Ângelo acabou de contar essa história, ele fez uma cara de quem estava começando a entender um bocadinho das coisas. Então, ele olhou para a mãe e falou: Mãe, então sabe por que o meu cabelo não voa e a minha pele é assim dessa cor? É porque a nossa família é toda colorida e eu acho que ela é muito bonita, igualzinho a minha caixa de lápis de cor. E aí, vocês gostaram da historinha do Ângelo? E que tal agora você fazer um desenho bem colorido de toda a sua família, com a ajuda de todo mundo? Quero ver todo mundo desenhando aí, hein? Amiguinhos, a historinha que a gente contou é uma criação da autora Georgia Martins com as ilustrações de Maria Eugênia. Foi um prazer embarcar com vocês na história do Ângelo. E se você gostou, já deixa seu joinha. E compartilha com seus amiguinhos. Tchau!